Bom dia, oitavo ano. Vamos lá, vamos começar então a nossa aula de geografia, dando continuidade aí ao nosso tema América Latina, que a gente começou semana passada, capítulo 19, tá? A gente vai ver então ainda sobre a América Latina, mas agora nós vamos ver principalmente as atividades econômicas que são realizadas aqui na América Latina, tá? De uma maneira geral, né? Os povos latinos, eles sempre praticaram agricultura de subsistência, quer dizer, planta para sua própria alimentação, tá? Isso é de subsistência, você planta para você mesmo, tá? Ou ali para sua família, né? Para sua tribo ali, enfim, tá? Além da agricultura de subsistência, tinha o extrativismo, né? Que é caça, colhe o fruto da árvore que está ali, pesca, né? Então, era assim que eles viviam, tá? Quando os europeus vêm, né, e invadem essa localização e começam a colonizar a região, grande parte das terras elas vão ser destinadas para o cultivo de grandes plantações para vender, para gerar dinheiro, para gerar lucro, tá bom? E atualmente, como a gente já comentou na aula passada, isso ainda está presente, isso ainda não mudou, tá? Na América Latina praticamente inteira ainda continua essa questão da agricultura para exportação, ou seja, produzir, plantar muito para vender, tá? Para o exterior, que é o agronegócio, tá? Então, isso ainda tem muito, que é uma das principais fontes de renda desses países, beleza? Outra coisa é a mineração, né, gente? Também a gente já falou na aula passada, tá? Então, eles trabalham com muita mineração, tá? E é claro que ainda se planta muita coisa para o mercado interno, né? A gente vê isso, a gente, né, tem até o cinturão, né, aqui verde ao redor aí das cidades, que são, né, lugares que plantam para abastecer os mercados internos, tá? Mas o grande lucro, né, são as grandes fazendas, grandes produções, principalmente soja aqui no Brasil, né, o café que vende para o exterior, tá? E, de uma maneira geral, então, a América Latina ainda vive assim, tá? Dependendo de vender a matéria-prima, ou minério, ou a comida, beleza? Então, a gente vai trabalhar mais esse assunto hoje, tá? Recentemente, né, de um pouco tempo para cá, a área rural, então essas grandes plantações, né, monocultura de exportação, elas têm desenvolvido, né, investido em grande tecnologia. O dono dessas grandes plantações investe em tecnologias, tá? Colocando máquinas, né, máquinas, tecnologias, implementos, insumos, são os fertilizantes, né, inseticidas, técnicas de manejo, e tudo isso aumentou muito a produtividade. Então, aumentou ainda mais a quantidade de venda desses produtos agrícolas. E isso é um benefício, né? Mais comida no mundo, né? E esses donos dessas plantações enriquecendo mais ainda. Porém, tem um lado ruim, que é o pobre, que é o trabalhador. Esse é que sempre paga o pato, infelizmente, né? É ele que vai ficar desempregado, né? É ele que vai ter que sair da área rural, porque ele não tem mais emprego, porque a máquina substituiu, né? A tecnologia substituiu o seu trabalho e ele vai ficar desempregado, né? E acontecendo aí, então o êxodo rural, tá? E muitas famílias vão deixando o campo, indo para a cidade em busca de emprego, uma condição melhor de vida. E isso vai acontecer, gente, na América de um todo, tá? Então, desde os países mais pobres até os mais desenvolvidos aqui da América Latina, isso vai acontecer, tá? Porque para os donos das plantações é vantagem isso, né? Bom,
Praticada de forma semi-intensiva, em algumas regiões a pecuária, tá? Hoje ainda ocupa lugar de destaque no mundo. Então, nossa região aqui da América Latina também cria muito gado, cria muitos animais, tá? Para venda também, né, gente? A venda da carne ou do leite, derivados, tá bom? A América Latina tornou-se um grande exportador de proteína animal, e especialmente de carne bovina, tá? E é não só a carne em si que vende, né, os derivados que eu falei para vocês do leite e tudo, mas também essa proteína animal, tá? Que é fabricado mesmo aqui, né? Então, tem muitas indústrias que usam então dessa matéria-prima para fazer esse tipo de coisa, tá? E que essa proteína animal é utilizada em muita coisa, tá, gente? Tanto em ração ou alguns tipos de alimento aí que é utilizado, tá? Outra atividade econômica bastante difundida em praticamente todos os países da América é o extrativismo mineral, que eu falei para vocês, extração de minério, isso também é bastante, tá? O setor industrial divide-se em indústrias tradicionais, que produzem bens de consumo, né? Isso a gente vê no Brasil, porque o Brasil é um dos mais industrializados daqui da América, tá? Né, tem indústria de alimento, tem indústria de tecido, né, tem indústria que trabalha com a matéria-prima e tem muitos tipos de indústria que produzem de quase tudo, tá? No Brasil. Mas a maioria dos outros países tem pouca indústria e eles focam na alimentação, né, produtos alimentícios e de tecido de roupas, tá bom? E como o caso do Brasil, México, Argentina, eles investem também em algumas tecnologias e produzem também muitos produtos aí de tecnologia de ponta. Bom, a gente vai falar um pouquinho da crise que houve aí, né, na América Latina. Por que acontece crise? Porque tem crise nos Estados Unidos e a crise chega aqui. Porque quem compra muitos produtos da América Latina em geral é os Estados Unidos, tá? Ele é um dos maiores consumidores, né, importadores que compram, né, da América Latina. E os Estados Unidos teve uma crise muito grande lá em 2008, tá? E que refletiu aqui nas Américas Latinas, bom? Do Sul, né, e Central. Aqui o gráfico mostra, né, na América Latina e Caribe, né, o PIB. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, é todo o lucro gerado dentro do país durante o ano. O PIB vai baixar muito, tá? Vai caindo, 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 tá vendo? Até em 2016 fica negativo, né, de uma forma geral aí na América Latina, e depois, né, com muito custo aí vai subindo de novo, tá? E não recuperou ainda totalmente dessa crise. Então a gente vai percebendo que para evolução, né, desses países, dessa economia, é um processo muito lento, né? Para cair é rápido, né? Cai rapidinho, mas para se reerguer demora muito. Essa crise que a gente está passando aí do Covid-19, né? A crise chega rápido, tudo despenca rápido, o desemprego aumenta rapidamente, a miséria aumenta rapidamente, tudo acaba muito rápido, né? Fácil de destruir tudo, aí a questão da economia, da política, mas para reerguer depois demora muito, é anos e anos e anos para tentar reerguer. Para voltar ao que era antes da crise, vai muitos anos, né? Infelizmente, a gente está vivendo aí mais essa crise, tá? Que vai aí bons anos para a gente recuperar, infelizmente, tá? Bom, aqui a gente vê a América Latina dividida em regiões, tá? Conjuntos regionais. Então, aqui é o México, América Central, um outro conjunto de região, né? Aqui, América Andina, por causa da Cordilheira dos Andes, que pega toda, né, esse litoral. Então, é América Andina. A América Platina, por causa da Bacia Platina, dos rios, da prata, tudo tem aqui. Brasil e as Guianas, certo?
Então, nós vamos falar um pouquinho de cada região, certo? Hoje a gente vai falar de México e aqui da região central. E na aula que vem a gente termina, beleza? Vamos lá. México, América Central e Guianas. É isso que a gente vai falar nessa aula. Então, a gente vai falar um pouquinho do México, né, que quando os espanhóis chegam nesse território, era povoado principalmente pelos maias e astecas, né, tinha uma região muito grande, era muito maior do que o México hoje, né, toda a região era deles, né, depois conseguem independência em 1821, né, e perdem território para os Estados Unidos, que invade, domina, pega como anexo, compra uma parte, né? Infelizmente, aí os Estados Unidos pegam uma boa parte do México, tá? Então, o México, que era tudo isso daqui, né? Hoje é só essa parte de verde liso aqui, tá? Então, o México perde muito território para os Estados Unidos, né? E fica aí com uma parte bem menor do seu território. Segundo a ONU, o México hoje é o segundo país mais populoso da América Latina, o primeiro é o Brasil, né? A América toda tem mais de 600 milhões de habitantes, mais de 200 milhões está no Brasil e 129 milhões está no México, tá? A capital do México é a Cidade do México, tá? É o nome da cidade, Cidade do México, e é uma das áreas mais povoadas do mundo. Tá? Então, ali concentra uma grande quantidade de pessoas, tá? Ali também tem muito minério, tá? Tem enormes jazidas de prata, ouro, cobre, chumbo, zinco e tem muito petróleo. Por causa de tudo isso, os Estados Unidos ficam de olho no território, né, do México. E os Estados Unidos acabam investindo no México, colocando muitas indústrias ali no México, tá? Porque tem bastante matéria-prima, tem mão de obra barata, tem imposto barato. E os Estados Unidos aproveitam tudo isso, coloca suas multinacionais ali para o povo mexicano trabalhar por um salário muito baixo e pegar os minérios que tem ali na região. Então, é interessante para os Estados Unidos colocar essas indústrias. Essas indústrias são chamadas de maquiladoras, tá? Então, as maquiladoras dentro do México são essas indústrias dos Estados Unidos, certo? Que tem hoje uma média aí de 3 mil empresas maquiladoras dentro dos Estados Unidos, tá? Responsável por cerca de 50% das vendas do país. São dessas empresas. Eles produzem principalmente no setor automobilístico, eletrônico e eletrodomésticos, certo? Vamos lá. As indústrias maquiladoras, que são essas colocadas nos Estados Unidos, né? Elas aproveitam, então, como eu falei, mão de obra barata, incentivos fiscais do país, e tem grande peso na economia mexicana, tá? Mas não é só disso que vive o México, eles também se destacam no cultivo de café, algodão, milho, cana-de-açúcar e muitas frutas e legumes. A pecuária também é muito grande lá, né? Na criação extensiva, que é aquele gado mais solto nos campos, tá? O turismo, então, é uma atividade econômica muito importante lá no México, porque tem muitos lugares históricos, né, para se visitar. E tem as ilhas, né, com as praias maravilhosas, que nem Cancún, né? Todo mundo quer ir para Cancún. E é no México. Então, o México é o país aqui da América Latina com maior quantidade de turistas. Então, grande parte da economia, então, gira também por causa do turismo, tá? Imagem de trabalhadores, né, nessas fábricas maquiladoras ali, que são colocados, né, pelos Estados Unidos. O México também é um dos principais produtores de petróleo aqui da América, tá? Na região ali do Golfo do México. Grande parte eles vendem, tá? Eles exportam. E outra parte é para abastecer o próprio país, certo? Então, eles são aí um dos maiores produtores de petróleo aqui da América.
A América Central, então, vamos falar um pouquinho da América Central, tá? Aqui a gente tem a América que liga o território, né? Que é a América Central continental, que a gente fala, tá? Então, é essa daqui, ó. Que liga, tá vendo? A América do Sul com a América do Norte. Então, essa América Central, né? Continental, tá? E aqui também a América Central, só que é formada só por ilhas, que são as Antilhas, né? Que é a parte insular, que é a parte de ilhas da América Central. Então, a América Central ela é dividida em duas partes, uma parte só de ilhas e uma parte de continente, certo? América Central continental, a gente vai falar primeiro dessa parte aqui, que é do continente, tá vendo? Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá. Nós vamos falar desses países aqui, que são bem parecidos, né? A questão ali da economia, tá? Então, ela pode ser chamada também de América Central Istmica, por ser ali um caminho de terra que liga então as duas Américas, tá? Essa faixa então é por esses países que eu acabei de falar, tá? E todos, a maioria deles foram colonizados pela Espanha, só Belize que foi colonizado pela Inglaterra, tá? Em geral, esses países têm uma economia desfavorável, são países pobres, são países subdesenvolvidos, são países com pouco investimento na indústria, a maioria agrário mesmo, e a população ali vive, né, numa situação difícil, muito pobre mesmo, muita pobreza na região, tá? A base da economia deles é a agricultura, é a plantação para exportação, que é o plantation, que fala ali. Aqui no Brasil a gente usa falar monocultura, né? Que é a plantação, uma grande plantação de um produto para vender. Nessa região é chamado de plantation, que são essas grandes produções, tá? Grande parte dessa região é dominada pelos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos é que investe ali nessa agricultura, os donos das terras, tudo ali é os Estados Unidos que fazem grandes negócios por ali, tá? Um dos principais ali cultivos, banana, cana-de-açúcar, algodão, abacaxi, né? Que aí eles produzem para vender, tá? A atividade industrial é pouco desenvolvida ali então, tá? Tem poucas indústrias, então tudo que é industrializado eles compram dos Estados Unidos, né? Que é os Estados Unidos que dominam a região, tá? Só Costa Rica e Panamá que estão aí investindo um pouco mais na indústria. Então aí um pouquinho mais industrializado, e o país que mais investe em indústria e tecnologia acaba sendo aí um pouquinho mais desenvolvido, tá? E aí tem as ilhas, né? Outra parte da América Central, que é a América Central Insular, tá? Muitas aí dessas ilhas foram criadas, né? Feitas por causa de atividades vulcânicas, criando aí meio que um círculo, né? Olha aqui, tá? Essas ilhas foram colonizadas, a maioria delas, pela Espanha, tá? Até aqui essa região do Haiti, né, República Dominicana hoje, foi a primeira ilha a ser descoberta aqui na América, né? Quando o Colombo veio, né, e avistou essas terras, foram essas ilhas aqui da América Central, tá? Depois dos espanhóis eram franceses, holandeses, ingleses, enfim, que nem veio para o Brasil, foi, né, invadindo todas essas regiões, tá? Aí a gente divide a América Central e Insular, né, a América Insular em 3 regiões, que são as grandes Antilhas, que são as grandes ilhas, as ilhas maiores, aqui Cuba, Jamaica, Haiti, né, República Dominicana, Bahamas, tá? E as pequenas Antilhas, que são todo esse conjunto aqui de ilhas menores, tá? Então a gente divide ela em 3 partes: Bahamas, Grandes Antilhas e Pequenas Antilhas, certo?
Vamos lá, então, eles, desde o século XVI, as ilhas constituíram possessões de países europeus, quer dizer, eles foram dominados por europeus, foram escravizados e trouxeram também nessa região africanos para trabalhar como escravos, então foi tudo muito parecido com o que aconteceu no Brasil, né, que a gente já tem essa noção, tá? E essa região era muito atacada por piratas, né? Que a gente fala hoje são piratas, corsários, que é aqueles grandes navios que estavam ali para roubar outros navios, tá? Porque saía muitos navios carregados de matéria-prima, ouro, prata dessas regiões que iam, né, com destino para a Espanha e eles acabavam roubando, acontecia isso muito, tá? Mesma coisa da outra parte da América Central, a principal economia ali é a agricultura, né, de exportação e o minério, tá? Ele tem bastante jazidas de ferro, cobre, petróleo, bauxita, tá? Jamaica é um dos maiores exportadores mundiais de bauxita, tá? Em geral, então, o padrão de vida também ali é muito baixo, é muita pobreza, tá? Só Cuba e Bahamas que conseguem aí uns avanços sociais maiores, tá? E o Haiti é uma pobreza grande, principalmente depois daquele terremoto que teve em 2010, não sei se vocês lembram, pesquisem aí, né? Teve um terremoto horrível e destruiu grande parte ali do país e agravou muito a questão social desse país, tá? Então, a gente percebe o quê? Que a América Central é uma região de ilhas, né, e continente muito pobre, muito difícil, muito subdesenvolvido. Um destaque mesmo aí só para Bahamas, né, muito turismo, e Cuba, tá? Agora a gente vai ver um pouquinho das Guianas. Então, a gente tem aí as 3 Guianas, né? Guiana Francesa e o Suriname, que também era uma Guiana, tá? A Guiana é o único país da América do Sul de colonização britânica. Essa parte aqui, tá? Esse primeiro amarelinho aqui, ela é de colonização inglesa, então, né? Britânica, inglesa. Sua produção agrícola está concentrada na faixa litorânea, tá? E é protegido por um sistema de diques e canais, porque ali o território ele é abaixo do nível do mar, né? Então eles têm todo um sistema de dique ali para poder fazer a plantação, tá? Eles têm algumas disputas ainda hoje de limites de território com a Venezuela e com o Suriname, tá? E aqui já está um limite bem definido, demarcado, que é o limite com o Brasil. Então, essa Guiana é um país ainda dominado, praticamente colônia, vamos dizer assim, da Inglaterra. Ainda não é um país livre, tá? Agora, aqui está o Suriname e a Guiana Francesa. Nós vamos falar primeiro do Suriname, depois vamos falar da Guiana Francesa, tá? Então, aí, o Suriname, ele foi colonizado por holandeses e era conhecido como uma Guiana também, Guiana holandesa. Tá? Então, tem a Guiana inglesa, a Guiana holandesa e a Guiana francesa, tá? Só que a holandesa, ela conseguiu independência, tá? E trocou o nome e ficou conhecido, então, como Suriname, tá? Um dos principais produtores mundiais de bauxita também, certo? E muitos benefícios para esse minério, tá? Principalmente para produzir alumínio. E isso, então, é um dos, né, pontos principais aí da economia do Suriname, tá? Agricultura também, claro, né? Como eu já falei, todos os países praticamente aí da América Latina, a base é a agricultura. Aí tem a Guiana Francesa, tá? Que é um departamento ultramarino da França, ainda é então uma possessão da França, é a França que cuida dali. As atividades econômicas ali, em sua maioria, contam com subsídios, quer dizer, apoio do governo, dinheiro do governo francês, que abastece ali a população e produtos industrializados e alimentos que vêm da França para a região, tá? Principal atividade econômica ali da Guiana
todas as Guianas ali, né, nesse conjunto, é a exploração de minérios, então, como a bauxita e a agricultura, tá? Voltada para o mercado interno também e com base na cana-de-açúcar, café e alguns tipos de fruta, beleza? Então, a gente conheceu um pouquinho, né, dessa economia do México, da América Central e das Guianas, tá? A gente vê aí que são países que estão lutando aí por um desenvolvimento, mas que ainda são bem pobres, bem subdesenvolvidos. E que a Guiana Francesa ainda é dominada pela França, né? E a Guiana aqui pela Inglaterra, certo? Então a gente vai parar por aqui. Na próxima aula a gente continua esse capítulo. Então essa semana não tem atividade de geografia. Eu vou passar a atividade só na outra semana, quando a gente terminar o capítulo. Beleza? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, podem me chamar então, tá? Bons estudos para vocês!